bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por sintonizar o programa Hora de Estudo Bíblico. Hoje vamos começar um novo estudo sobre a Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. E se você puder, tenha uma Bíblia em mãos para podermos juntos ver cada texto. Vamos estudar versículo por versículo desta maravilhosa epístola que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Roma. Mas antes de começarmos o nosso novo estudo, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos pelo nosso amado Salvador Jesus Cristo, que nos amou e nos lavou dos nossos pecados com seu sangue precioso. E Pai, sabemos que há muitos ouvintes que estão passando por momentos difíceis agora, por diferentes provações que não sabemos, mas Tu sabes, Senhor, Tu conheces cada caso. O Senhor não está alheio aos nossos problemas e deficiências, portanto, Pai, nós oramos por cada um deles neste dia. Te pedimos pelos doentes, pelos idosos, por aqueles que estão na prisão. Como diz a Tua palavra, levai a carga uns dos outros. E, Pai, o desejo do nosso coração é encorajar os corações desanimados e ministrar através deste programa. Use-nos, Senhor, para a Tua glória. E que muitos possam encontrar ajuda nesta mensagem de hoje. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. É muito importante e necessário fazer uma introdução a este livro antes de começarmos o estudo. Precisamos de uma base e para isso precisamos ver algumas informações. Em 1534, William Tyndale, em seu prefácio à Epístola de Romanos, disse várias coisas interessantes sobre este livro. Uma dessas declarações foi: esta epístola é a principal e mais excelente parte do Novo Testamento. Ninguém pode ler ou estudá-la demais. Me vem à mente um incidente ocorrido em 24 de maio de 1738. Um missionário entrou em uma reunião em uma igreja em Londres e aconteceu um milagre. Ele escreveu em seu diário: senti que meu coração ardia de maneira estranha. Senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação e que uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado meus pecados, em verdade meus, e que me havia salvo da lei do pecado e da morte. Amigo, este é um testemunho pessoal de John Wesley. Ele era esse missionário, e a mensagem que ele ouviu naquela noite era o prefácio do comentário de Martinho Lutero sobre o livro de Romanos. Alguns meses antes, Wesley escreveu em seu diário: eu fui à América evangelizar os índios, mas quem iria me evangelizar? Naquela noite de 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate, em Londres, ele encontrou a resposta à sua pergunta. E como resultado, tivemos o avivamento de Wesley, que se espalhou pela Inglaterra e transformou a nação inteira com o Evangelho. Agora, tudo isso aconteceu como resultado da Epístola de Paulo aos Romanos. E ao mencionar isto, somente quero que vejam como esta epístola é importante e impressionante. Espero que o seu estudo seja uma bênção tanto para você quanto para mim. Historicamente, o livro de Romanos tem sido a base para muitos avivamentos. Creio que foi quando a igreja, por assim dizer, parou de reconhecer a mensagem libertadora da Bíblia através de Martinho Lutero. Começou o que chamamos de Reforma Protestante. Tudo aconteceu como resultado de uma grande verdade descoberta no livro de Romanos. A Epístola de Romanos é a porta de entrada para outras epístolas. Ela não foi a primeira carta que Paulo escreveu. Creio que 1 Tessalonicenses foi realmente a primeira. Mas Romanos é a primeira na ordem das epístolas do Novo Testamento. Ela foi escrita provavelmente no ano 57 e, ao meu entender, foi escrita na casa de Gaio, que vivia em Corinto, e foi ditada por Paulo a um secretário que a escreveu. Podemos ver isto no capítulo 16, versículos 22 e 23. Romanos contém as verdades básicas da fé cristã. É um dos primeiros livros que um crente deve aprender bem. Tive o privilégio de ensinar as epístolas do Novo Testamento durante 7 anos no Instituto Bíblico da Filadélfia e depois, quando me mudei para a cidade de Detroit, lecionei por vários anos no Instituto Bíblico de Detroit. Eu dizia para os meus alunos: se você vai se dedicar ao ministério,
um dos primeiros livros que você deve ler e estar familiarizado é a Epístola de Paulo aos Romanos. Comece com o capítulo 1, versículo 1, e não pare até chegar ao capítulo 16. Pregue e ensine até chegar ao final. Esta é a base, o fundamento da nossa fé cristã. Eu creio que, ao dizer isso, eu dei um bom conselho para esses jovens. Você nunca irá encontrar um pregador liberal ensinando o livro de Romanos. Você não encontrará neo-evangélicos estudando e pregando em Romanos, porque eles estariam condenando a si mesmos. Eu não conheço ninguém, ou ouvi falar de alguém, que faz parte de uma seita, ou foi arrastado por falsa religião, que tivesse entendido os ensinamentos do livro de Romanos. Você percebe que este livro é essencial para todos nós? Agora deixe-me dizer algo sobre Roma antes de iniciar o estudo da palavra. A origem da igreja de Roma, historicamente falando, não é claro. Não há registros e somente podemos especular sobre a sua data de início. Nós não sabemos como ela começou. Quando a Epístola aos Romanos foi escrita, sabemos que esta igreja já tinha uma reputação mundial. Sabemos isso quando lemos o versículo 8 do capítulo 1, quando Paulo diz: Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Aqui está se referindo ao mundo conhecido daquela época. Eles sabiam que havia uma igreja em Roma. Eles sabiam que pessoas haviam crido no Evangelho de Cristo em Roma, e Paulo fala sobre isto aqui no versículo 8. Algumas pessoas creem que Paulo fundou a igreja em Roma e foi o primeiro Papa. Agora eu não posso crer nisso por várias razões. Primeiro, na saudação do último capítulo, Paulo saúda 27 pessoas pelo nome. Quando você chegar ao capítulo 16, você vai encontrar esses 27 indivíduos mencionados. Agora, não faz sentido se Pedro estava em Roma, Paulo não ter mencionado o seu nome. A ausência do nome de Pedro na última parte da epístola, onde muitas pessoas são mencionadas, me diz alguma coisa. Segundo, Paulo afirma que o seu propósito nesta vida era pregar o Evangelho onde ele não havia sido pregado antes. No capítulo 15, versículo 20, diz: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo queria ir a Roma e foi para Roma. Agora, se o apóstolo Pedro já estivesse lá, Paulo não teria ido para essa direção. Além disso, creio que o Dr. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, era um historiador cuidadoso. Foi guiado pelo Espírito Santo ao escrever, mas ele não disse em qualquer lugar que Pedro fundou a igreja em Roma. Se um homem tão proeminente como Pedro fundou essa igreja, Lucas saberia e teria dito isso. Então, como foi fundada a igreja de Roma? Bem, no dia de Pentecostes, o Espírito veio sobre todos os que estavam dispostos a confiar em Deus. E aqueles que confiaram em Cristo começaram a falar em línguas. Me refiro a Atos capítulo 2, versículos 7 a 11. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Macedônia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Isto está em Atos. No dia de Pentecostes, os judeus de quase todos os países estavam presentes, pois tinham ido para celebrar a Páscoa. Cristo morreu no dia da Páscoa, e muitos estavam em Jerusalém para o dia de Pentecostes, 50 dias depois. Eles estavam lá para ouvir o que aconteceu, incluindo o sermão de Pedro. Agora, é possível que a igreja de Roma tenha começado assim. Esses judeus romanos que se converteram em Jerusalém levaram para casa sua nova religião. Nenhum pregador tinha visitado Roma. Não encontramos na Bíblia nenhum texto que sugere que Pedro foi pregar o Evangelho de Cristo em Roma. Portanto, de acordo com Atos capítulo 2, versículos 7 a 11, podemos dizer que os judeus que estavam em Jerusalém para a Páscoa e que estavam presentes na pregação de Pedro e receberam o Espírito, voltaram para Roma como novos crentes e assim começaram a Igreja de Roma. Agora, outros crentes foram a Roma, entre eles Priscila e Áquila. Eles são mencionados no capítulo 18 de Atos, quando eles estavam em Éfeso, onde explicaram mais claramente o caminho do Senhor para Apolo.
No último capítulo de Romanos, vemos que Áquila e Priscila estavam em Roma. Paulo saúda-os de uma forma especial. Observe o que Romanos 16, versículos 3 a 5 diz. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. É bem provável que a igreja em Roma não era naquele tempo um corpo de crentes organizado, mas um grupo de fiéis que se reuniram em vários lugares, provavelmente em casas pela cidade, como a casa de Priscila e Áquila. Talvez haviam pequenos grupos em Roma, mas a questão é que Pedro, até onde a Bíblia nos diz, não teve nada a ver com a fundação da igreja em Roma. Portanto, aqueles que querem fazer de Pedro o fundador da igreja em Roma, não existe nenhuma base bíblica para dizer isso. Aparentemente, foram as pessoas que receberam a Cristo no dia de Pentecostes em Jerusalém que levaram o evangelho quando voltaram a Roma e assim começaram o ministério ali. Agora vamos para o texto bíblico. Uma das palavras-chave na epístola aos Romanos é a palavra evangelho. Vou enfatizar isso várias vezes, porque você vai encontrar esta palavra pelo menos 13 vezes. É muito importante. A carta começa com o evangelho no versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. No início da epístola, capítulo 1, versículo 1. Então, no final da epístola, no último capítulo, vamos encontrá-la novamente, no versículo 25 do capítulo 16. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Portanto, a palavra evangelho aparece no início e no fim da epístola. Romanos começa com o evangelho e conclui com o evangelho. Aqui nesta epístola, Paulo não está pregando o evangelho aos perdidos, mas estava explicando o evangelho aos crentes. Paulo, em seus anos como crente, se dedicou para tornar o evangelho claro. Ele era um especialista no evangelho. Pois, de acordo com Efésios 6,19, Deus lhe tinha dado o ministério do evangelho. Então, quando estudamos esta carta, na verdade estamos estudando o que o Espírito Santo ensina aos crentes em relação ao evangelho através de Paulo. Lembre-se, não se trata de uma pregação do evangelho aos incrédulos, mas uma explicação do evangelho para os crentes. Vamos começar com o capítulo 1, versículo 1. Vamos ver a posição de Paulo, como mostra a epístola. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo. Agora pense por um momento nesta introdução. Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui dá a ideia de escravo. No contexto desta passagem, se refere à relação entre Cristo e o crente. Em outras palavras, todo filho de Deus é um servo ou um escravo de Cristo. O cristão deve se entregar completamente ao senhorio de Cristo. O servo é propriedade do seu senhor, porque o escravo foi comprado e pago por seu senhor. Paulo viveu em uma época em que era normal ter escravos. Não eram escravos que estavam em cativeiro contra a sua vontade, mas eles eram servos, comprados e pagos, e muitas vezes tinham uma boa relação com os seus senhores. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Paulo, assim como todos aqueles que creem, reconheceu o senhorio de Cristo no momento de sua conversão. Quando Paulo foi salvo na estrada de Damasco, como lemos em Atos capítulo 9, a primeira coisa que ele disse foi: Senhor, que queres que eu faça? E a partir deste momento, Paulo não considerava ter direitos próprios. Sempre se viu como um servo, um escravo de Cristo, e era uma escravidão da qual ele não queria ser liberto. No capítulo 21 do livro de Êxodo, temos a história dos escravos hebreus. Vamos ler Êxodo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça.
Essa era a lei de Moisés. Não abolia a escravidão, simplesmente dizia que no 7º ano o escravo que havia sido comprado era livre. Depois diz: se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Agora veja bem isso, Êxodo 21:5. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes. Ele teria o direito de ficar. A única maneira que ele poderia ficar com sua esposa e filhos era ficando com quem o comprou. Veja, amo meu senhor, não quero sair livre. E isto, meu amigo, deve ser uma realidade para todo filho de Deus. Eu amo o Senhor Jesus e não quero ser livre. Ser livre de Cristo seria voltar à velha vida de pecado. Paulo diz: eu sou um servo de Cristo e quero ser para sempre. Esta é a introdução desta carta. Paulo, servo de Jesus Cristo, servo voluntário. Deus me salvou há cerca de 50 anos atrás. E a partir de então, eu tenho sido um servo de Jesus Cristo, não por força, mas voluntariamente. Eu não quero ser outra coisa, até o dia que eu morrer ou Jesus voltar. Eu quero ser um servo de Cristo. Você não pode receber maior honra que esta, um privilégio maior do que ser um escravo, um servo de Jesus. Portanto, temos a introdução à Epístola de Romanos, onde Paulo diz que ele é um servo de Cristo. Creio que esta é uma das introduções mais impressionantes que eu já li. E, amigo, jamais quero ser outra coisa. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E quando Paulo escreveu esta carta aos Romanos, estava escrevendo a uma igreja que não o conhecia pessoalmente. Ela começa com essa credencial. Ele se apresenta como um escravo de Cristo. A palavra escravo tem 2 significados que eu gostaria de mostrar. Primeiro, o título preferido que Paulo usa para Jesus é Senhor. Em grego, a palavra Senhor descreve alguém que possui incontestavelmente uma pessoa ou coisa. Significa amo e dono, no sentido mais absoluto. O contrário de Senhor é escravo ou servo. E Paulo diz que ele é um servo de Cristo. Cristo era o seu amo, o seu Senhor. Jesus amou Paulo e se entregou por Paulo. Portanto, Paulo tinha certeza de que ele já não pertencia mais a ele mesmo, mas ele pertencia ao Senhor Jesus Cristo. A palavra servo descreve o compromisso de amar. Mas a palavra servo também tem outro significado, que é a vontade de se entregar à pessoa que o comprou. Querido amigo, eu pergunto, você pode dizer como Paulo, eu sou servo de Cristo? Você pode dizer como Paulo que Deus o salvou? Eu aceitei a Cristo Jesus como meu Salvador pessoal. Ele me comprou com o seu sangue, me amou e se entregou por mim. Agora eu vou amá-lo e me entregar a ele. Esse é o significado da palavra servo. Eu espero que você conheça Cristo como seu Salvador. Bem, estamos apenas começando com a base para o nosso estudo de Romanos e creio que vai ser de grande ajuda para todos nós. Portanto, tenha sempre a sua Bíblia em mãos enquanto estudamos esta carta maravilhosa. Se Deus quiser, nós vamos continuar este estudo no próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.